Fala pessoal, aqui é o Alexandre da AlgoWorks e mais uma aula que nós estamos trazendo aqui para você. Hoje para tirar uma dúvida de quem está começando aí no mundo da programação, que é o seguinte: eu posso utilizar o Angular com Java, né? Eu posso utilizar o Angular com PHP? Como é que funciona isso, né? Isso é uma dúvida recorrente de quem está começando, porque a pessoa que está começando, ela entra na internet, ela começa a pesquisar as coisas e começa a encontrar ali um monte de linguagem bacana, um monte de tecnologias que se integram uma com a outra. Então ela começa a achar artigos em blogs falando da integração de tecnologias diferentes. Só que como a pessoa está começando, ela começa a ter dúvida, né? O que eu posso usar com o que? O que eu posso integrar com o que? O que eu tenho que usar separado? Então, por causa desse tipo de coisa, a gente resolveu gravar, né, esse vídeo aqui para matar, nesse vídeo aqui, nesse caso específico, essa dúvida se eu posso utilizar o Angular com o Java, por exemplo. Né? Só que antes de continuar, antes da gente responder essa dúvida aqui definitivamente, eu queria pedir para você que conhece o nosso trabalho, que acompanha aí a AlgoWorks, o seu like, para ajudar a gente aqui com a divulgação desse conteúdo, porque isso é muito importante para a gente. E você que está entrando agora aqui no nosso canal ou na nossa página do Facebook, considere aí fazer a sua inscrição, porque nós estamos sempre publicando conteúdos relacionados a isso daqui, relacionados a Angular, relacionados a Java, relacionados a mais especificamente Spring, Java EE, né? Então, se você gosta desse tipo de assunto, faça aí a sua inscrição, curta a nossa página no Facebook, para que você seja notificado dos próximos conteúdos que nós publicarmos aqui nas nossas redes sociais, beleza? Então vamos lá, tirar essa dúvida. A gente pode utilizar Angular e o Java? E a resposta aqui é que não. A resposta bem direta aqui é que não. Por que não? O que acontece, né? Como que funciona a integração de quando nós fazemos ali uma aplicação utilizando a tecnologia Angular e utilizando ali o Java, né? Como que funciona isso? Você pode criar uma aplicação onde você vai fazer a interface, a parte visual da sua aplicação, utilizando o Angular. E você pode ali utilizar o Java ou qualquer outra linguagem, como PHP, C Sharp, Ruby, né? Python, né? Você pode fazer ali a aplicação com as suas regras de negócio utilizando uma dessas linguagens. Só que para elas conversarem, entre aspas, uma com a outra, é preciso que tenha ali no meio uma requisição HTTP. O que acontece então? A sua aplicação Angular que está rodando lá no browser, ela vai fazer uma requisição AJAX, que vai utilizar o protocolo HTTP, né? Então vai estar tudo ali dentro do padrão desse protocolo. Aí é claro também que tem que ter um formato específico, né? Como por exemplo o JSON ou XML, né? A mensagem que está sendo passada ali no corpo tem que ter um formato específico, né? Que senão é como se ela não tiver um formato específico, é como se você pegasse ali um brasileiro que não sabe falar russo, mandando uma mensagem em português para um russo que também não sabe falar português. Então aí vai ficar esse tipo de coisa, né? Porque a gente consegue emitir o som, emitir as palavras, né, que seria, no caso, as palavras, aí seria como analogia seria o HTTP, só que a mensagem em si, as palavras, elas não seriam decodificadas pela outra pessoa. Então, da mesma forma, em uma requisição HTTP, você tem ali uma forma de passar uma mensagem, só que o que está sendo dito ali, a mensagem, ela tem que estar em algum formato, como por exemplo o JSON, o XML. Aí essa aplicação Angular que está rodando no browser vai fazer uma requisição AJAX utilizando o protocolo HTTP e a mensagem que ele vai passar ali vai estar em algum formato específico. E quando eu digo mensagem também, é o seguinte: por exemplo, você tem ali a sua aplicação Angular e lá tem um formulário, por exemplo, lá tem nome e e-mail para você cadastrar um contato. Aí quando o usuário clicar em salvar, o que vai acontecer? A sua aplicação Angular, ela tem que pegar esses dados, aí ela tem que serializar esses dados, ou seja, ela tem que pegar esses dados que estão ali em um formato, né, em objeto JavaScript, e tem que fazer com que eles virem em algum formato, como por exemplo o JSON ou o XML. Então ele vai pegar esses dados, vai montar um JSON, um XML, fazer uma requisição AJAX utilizando o protocolo HTTP, aí essa requisição AJAX vai ser direcionada para algum servidor que está aí na internet com a sua aplicação, que vai estar utilizando o Java, pode estar utilizando aí o Ruby, pode estar utilizando o Python, o PHP, né, o C Sharp. Então a sua aplicação ela vai receber essa requisição HTTP em um formato que ela reconhece, seja XML, seja JSON, ela vai processar isso, fazer alguma conexão com o banco de dados, se tiver de ser feito. Aí, se tiver também que buscar dados em um banco de dados, vai fazer isso e pegar esses dados,
jogar na resposta da requisição HTTP, também com um padrão, né, seja JSON ou seja XML. Essa resposta ela vai voltar lá para a sua aplicação Angular, mais especificamente o pedacinho do seu código que fez a requisição Ajax. Seu código ele vai reconhecer o formato, vai reconhecer o retorno, né, a resposta dessa requisição e fazer alguma coisa que tiver que fazer lá para o usuário, seja apresentar essas informações para o usuário, ou seja ajustar o layout, mudar de tela, fazer alguma coisa ali, alguma resposta visual para o usuário, nem que seja simplesmente uma mensagem como requisição feita com sucesso, contato salvo com sucesso, alguma coisa desse tipo. Então a gente não pode utilizar o Java e o Angular juntos, né? A gente tem que ter um meio de campo ali conectando essas duas coisas, essas duas tecnologias, e esse meio de campo é o protocolo HTTP, são as requisições HTTP. Então, resumindo, sua aplicação Angular faz uma requisição HTTP, sua aplicação Java recebe essa requisição HTTP, sua aplicação Java devolve dados na requisição HTTP se for necessário, se for o caso. Então, aí a sua aplicação Angular lá no browser, rodando no browser, vai receber essa resposta, processar o que tiver de processar, mostrar os dados para o usuário, mudar a tela, né, mudar algum componente ali na tela, ter alguma resposta visual para o usuário e pronto. Então é isso que acontece. A gente não pode utilizar, a gente não utiliza o Angular com o Java, juntamente com o Java. A gente tem o meio de campo ali que é feito ali pelo protocolo HTTP, pelas requisições HTTP. Beleza? Então eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, tenha tirado aí as suas dúvidas. Se você tem alguma outra dúvida, que às vezes você está receoso aí, às vezes até com vergonha de perguntar, pode deixar a sua dúvida aí nos comentários abaixo, que nós vamos tentar te ajudar, explicar para você, porque eu também já comecei a programar algum dia e eu também já tive dúvidas muito básicas que eu tinha vergonha de perguntar por bobeira e tal. Então se você tem algum tipo de vergonha de perguntar, não precisa ter, pode deixar sua pergunta aí abaixo. Só, claro, que o que eu recomendo, né, sempre é que as pessoas elas façam uma pesquisa antes e antes de perguntar em algum fórum, né, em algum lugar, que você tenha aí um mínimo de embasamento. Por exemplo, quando você vai deixar sua pergunta que é muito básica, às vezes você está com vergonha, o que você pode fazer? Você pode fazer uma pesquisa, né? Por exemplo, você pode ler um blog em algum lugar, um artigo em algum blog, você pode ver algum vídeo, aí na hora que você vai fazer sua pergunta, você faz o seguinte: olha, eu pesquisei isso, vi que era assim, só que eu ainda estou com a dúvida aqui abaixo, alguém pode me ajudar? Por quê? Porque a pessoa que está lendo a sua dúvida, a sua pergunta, ela vai perceber, poxa, esse cara se esforçou, né? Ele tentou pesquisar, ele tentou buscar, mas ainda não encontrou a resposta. Então, aí às vezes, muitas pessoas elas vão olhar aí o seu interesse em buscar essa resposta e vão querer ajudar. Porque geralmente, né, as pessoas aí nos fóruns, nos blogs, elas preferem ajudar aquelas pessoas que elas sentem que estão se esforçando em alguma coisa, né? É muito melhor do que você ajudar uma pessoa que às vezes é preguiçosa, né? Às vezes ela joga uma pergunta lá, independente da complexidade dessa pergunta, ela joga uma pergunta abrangente, por exemplo, o que é Java? O que eu posso fazer com Java? O que é Angular? Então, esse tipo de pergunta dá a entender que você é uma pessoa preguiçosa. Então, se você está com vergonha, às vezes, de fazer uma pergunta básica, o que você faz? Faz alguma pesquisa, e antes de colocar sua pergunta em algum fórum, em algum lugar, escreve o que você entendeu, né? Por mais bobo ali que seja a sua conclusão, que você acha que seja a sua conclusão, escreve ali o que você entendeu, para que você passe a ideia de que você correu atrás, você está correndo atrás, e depois você coloque a sua pergunta ali, porque por mais básica que ela seja, as pessoas vão se interessar em te responder, porque está vendo ali que você está se esforçando ali em algum sentido, beleza? Então, por esse vídeo é isso, eu espero que você tenha ajudado. Até uma próxima, então. Tchau!